E aí, quando eu me vi no meio da pandemia parada, com meu internato parado, pensando, nossa, o que que eu vou fazer? Por onde eu vou começar? Primeiro, vem um desespero, assim, de socorro, não sei nada, não vou fazer nada, não vou conseguir ajudar ninguém de jeito nenhum. Mas depois a gente começa a entender um pouco, assim, de sensatez, você começa a perceber que o óbvio não existe. Então eu decidi trabalhar fazendo educação em saúde inicialmente e fui estudar como que eu poderia fazer isso. E aí eu descobri a telemedicina e descobri o CVM. Que existe, doa quem doer, mas existe sim um formato que não é saudável, né? Desde a faculdade, isso se reforça, talvez até piore um pouco durante a residência. Então eu tive uma trajetória que foi um pouco, a minha travessia foi um pouco se distanciando do formato comum. Caminho tradicional, do né? caminho tradicional de fazer medicina. Então, antes mesmo de formar, eu comecei a assistir ali o conteúdo gratuito do CVM, tentar identificar uma forma de começar no mercado de trabalho que não fosse daquele formato não saudável, comum de plantões, noites perdidas, etc., mas também que eu conseguisse me inserir num mercado que estaria mais difícil do que o comum. Quando eu pensei na telemedicina, eu falei, poxa, eu preciso de vínculo, como é que eu vou fazer vínculo com telemedicina? Com as pessoas que eu nunca nem vi na vida, porque é fácil, sei lá, uma amiga minha de São Paulo foi uma das minhas primeiras pacientes, mas eu já conhecia ela previamente. Como eu faria isso com uma pessoa que eu nunca vi na vida? Então eu tive essas objeções e precisei identificar, na verdade, essas objeções e entender que elas existiam e construir um plano para resolvê-las, né? A vida toda é assim, a gente identifica o problema, como você mesmo diz, né? O problema é a solução. Então a gente identifica o problema, reconhece que ele existe, que é um processo difícil reconhecer o problema, e a partir daí a gente tenta identificar soluções. Então, assim, uma das soluções é ter uma consulta um pouco mais demorada. A telemedicina não tem o exame físico, mas eu demoro o mesmo tempo que a consulta presencial. Então, o tempo que eu estaria ali fazendo exame, etc., eu estou conversando com o paciente, dando voz, escutando, né? Só em tirar dúvidas, a pessoa às vezes tem 3 dúvidas e acha que é um monte de dúvidas, porque só consegue tirar uma. É tipo assim, rapidinho, tem tempo para tirar uma duvidazinha? Aí você já fica tipo, nossa, claro, quantas dúvidas você quiser, a pessoa tem 3 e no final você ainda diz assim, tem mais alguma coisa que eu posso te ajudar? Tem mais alguma coisa que a gente, né, que você não ficou com tanta certeza, que a gente pode ajustar um pouco melhor hoje? E só isso gera um encantamento, que é uma das coisas também que vocês trazem no curso, que não é comum, né, no presencial, e a gente consegue fazer sim pela telemedicina. Eu já tinha uma proposta antes, eu colocava lá na minha mensagenzinha um bônus, uma semana depois eu vou entrar em contato, minha mensagem era assim, uma semana depois da consulta eu vou entrar em contato com a senhora para identificar se teve algum problema com o medicamento, algum efeito colateral e a gente fazer os ajustes necessários. E era isso que eu fazia. Aí veio o CVM com a estrutura do pai, né? Que faz, na verdade, não é só o pós-consulta, desde da pré-consulta, a gente fazendo todo aquele o atendimento e o formato que vocês sugerem para que a gente faça no pré-consulta, que também me ajudou muito enquanto recém-formada, porque eu criei logo um formulário de pré-consulta, e o formulário de pré-consulta me dá várias pescas. Aqui em Salvador é pesca, não sei como é para você. Cola, várias dicas, entendeu? né? Muitas Várias dicas. muitas pistas. Exato. Então, no formulário de pré-consulta, eu já sei mais ou menos alguns casos. Inclusive, eu estudei primeiro no começo, antes de ir para a consulta, e isso já me fez me sentir mais segura, já desde o formulário de pré-consulta. E depois, no pós-consulta, até o retorno do paciente, esse negócio fez uma diferença tão grande nos pacientes que eu não fiz no começo, nos pacientes que eu fiz o meu plano, o meu programa, na primeira vez que eu ofereci o programa para paciente, ela não deixou eu terminar. Eu não contei tudo, né? Lá no Facebook que eu dei o meu relatório, a paciente não deixou eu terminar. Ela disse, eu quero isso aí. É disso aí que eu preciso. E eu assim, não, mas deixa eu terminar. Ela, não, mas eu quero isso, né? E eu assim, ainda um pouquinho, eu tenho que ir até o fim, seguir passo a passo certinho.
faz uma diferença, porque eu já acreditava nisso, né? De que você fazer uma consulta agora e pedir pro paciente voltar 6 meses, aí ele volta 6 meses dizendo que não fez nada, não conseguiu. Sendo que a gente consegue identificar na primeira semana, na segunda semana que o paciente não tá conseguindo e reajustar o plano de cuidado ali. E esses reajustes fazem uma diferença enorme. Com certeza. O módulo do pai foi, assim, sensacional para mim. E até hoje, todos os que eu cheguei a oferecer, eu consegui fechar, inclusive o último na primeira consulta, que eu falei para paciente, olha, tem um plano, geralmente mostra no final, no retorno, eu não quero ver agora, me mostre agora. E aí eu mostrei na primeira consulta. Então, assim, não por uma questão de rendimento, mas existe também um retorno financeiro interessante. Eu comecei, por exemplo, eu vou fazer a minha pós-graduação, que eu preciso pagar por isso, e eu queria ter dinheiro para pagar à vista, para eu ter um desconto maior, que nenhum investimento vai me dar 15% de desconto, né? 15% de rendimento em 6 meses. Sim, então eu queria fazer dinheiro. A opção seria dar plantão, dar mais plantões, né? E eu já dou a quantidade de plantões limitada ali para minha saúde física e mental. Então não daria, e com esse projeto eu tô conseguindo e vou conseguir fazer o dinheiro todo da minha pós no Einstein até setembro. Interferir ali no meu dia a dia, na minha família, enfim. Eu, antes do CVM, eu tinha uma meta de conseguir atender no particular 10 pacientes por mês. Eu achava que, poxa, eu sou recém-formada, daqui que eu consiga 10 novos pacientes todo mês, é muita coisa. E todo mundo ao meu redor me dizia que era impossível 10, né? Sim. E eu fiz essa meta, eu consegui no mês de fevereiro, talvez, atender 10 pacientes novos. Em dezembro eu atendi 2 pacientes, em janeiro talvez uns 6, em fevereiro eu atendi 10. Em março já não atendi 10, então assim... E aí comecei a fazer o CVM. Quando eu comecei a fazer o CVM, no mês seguinte... eu atendi 15 pacientes. Então, no mês seguinte, eu atendi 15 pacientes, quando eu comecei a fazer o CVM. E na semana seguinte, uma semana passada, eu já tinha 15 pacientes marcados para uma única semana. Então, foi um crescimento para mim exponencial, que, por sinal, eu precisei não colocar em prática o módulo de marketing, de captação de pacientes. Eu precisei não colocar em prática, porque senão ia chegar muita gente e eu não ia dar conta. A minha impressão era essa. Então, eu iniciei o processo de contratação da secretária, ainda não consegui. Eu queria atender mais pessoas, mas com uma boa gestão disso, do processo que vocês também colocam, que é necessário para eu não me perder, e isso vai acabando perdendo a qualidade da assistência que você dá. Então, eu precisei não colocar em prática captação de pacientes, assim, mais assertiva, que vai direto naquelas pessoas que são o meu público, porque eu não daria conta. Então, eu tô atendendo, eu saí da meta de 10 para 15, no máximo 20 pacientes por mês. Novos. Novos. Porque 15 por semana ficou muito. Foi uma semana que eu trabalhei demais. E como eu tô com outros projetos, etc., eu coloquei 15 no máximo, exagerado. 20 pacientes por mês. Só vou começar a atender mais que isso. Talvez, assim, 5 por dia, por exemplo. 4 por dia é uma boa possibilidade. Mas depois que eu consiga sair completamente, que é a minha meta, dos plantões. Ainda não faço isso, né? Por óbvio, mas eu já consigo trabalhar 2 plantões ou 3 por semana. Nunca noturno. Nunca noturno. Nunca noturno. E me chamam de louca, acontece isso, então. Colega, pega meu plantão, pega meu plantão, pega meu plantão. Existe muito isso. E a minha frase é, não faço plantões noturnos. E eu comecei a não fazer plantões noturnos com o CVM. Era uma meta minha e o CVM me ajudou a não fazer plantões noturnos. Que massa.